Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Estou muito feliz de estar aqui pregando novamente, é sempre um desafio muito grande, mas eu sei que o Senhor é conosco. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 6 ao versículo 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, aí agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a Tua palavra, mas além disso, nós sabemos que ela é viva e eficaz. Fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Que nós possamos compreender essas verdades aqui, e que o Senhor seja glorificado no nosso meio, através daquilo que nós entendemos, corrigimos da nossa vida e principalmente vivemos durante ela. Que o Senhor seja o nosso baluarte, ó Pai, e que nós possamos descansar no Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu acredito que seja válido, antes da gente começar essa mensagem, dizer o quanto nós, quanto Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana União, precisamos ter convicção daquilo que nós acreditamos. Você primeiramente deve ter o entendimento básico de que um dia você foi alcançado pela graça de Cristo, o qual morreu no seu lugar e pagou o preço dos seus pecados. E a partir dessa vida, a partir desse ponto da sua vida, a partir desse momento, ela jamais foi a mesma. Ela jamais foi a mesma, porque você foi, e eu escrevi aqui, você foi transformado, você foi justificado, você foi amado, perdoado, regenerado, adotado como filho, libertado do pecado, selado pelo Espírito Santo, chamado para uma nova vida, reconciliado com o Pai, fortalecido na fé, revestido de justiça, feito herdeiro da vida eterna. Naquele dia em que o Senhor te encontrou, não sei como é que era a sua situação, se era boa ou ruim, mas eu tenho certeza que depois daquele ponto, o Senhor mudou sua vida, mudou sua história. E a partir daquele momento nós vivemos uma vida diante do Senhor, precisando ter convicção de que tudo isso que nós falamos aqui são verdades, mas não são verdades dos homens, são verdades de Deus, a respeito de cada um de nós. Eu digo isso justamente porque nós vivemos em um momento da história, no presente século, em que as pessoas não têm tanta certeza do que creem, do que professam, não têm tanta certeza daquilo que elas pregam. E de verdade, nós vivemos em uma sociedade agora que as pessoas são inconstantes, efêmeras, oscilantes, e isso precisa surgir alguma coisa no nosso coração. Isso precisa ter um ponto de interrogação, atenção dentro de nós, porque nós precisamos ser convictos da nossa fé, nós precisamos ser convictos de quem nós somos, de para o que o Senhor nos chamou, o que nós estamos fazendo aqui. Talvez seja essa uma das perguntas mais clássicas de sala de adolescente: qual é o sentido da vida? Por que eu fui criado? Por que meu pai é meu pai? Por que minha mãe é minha mãe? Por que eu não sou filho do Cristiano Ronaldo?
Por que eu não sou filho da Virgínia? Talvez o sentido da vida, muitas vezes, nos inculca um pouco. E nós precisamos ter convicção de quem é o nosso Deus. Nós precisamos ter convicção das coisas que nós cremos. Isso é muito importante, meus irmãos. Precisamos ser convictos a respeito da nossa fé em Cristo Jesus. Nós andamos com um livro de cima para baixo, nem que seja no coisa do carro ali, no descanso, né, do carro. E esse livro contém todas as verdades para nós. E muitas vezes nós não lemos esse livro. Nós não temos certeza se o que foi dito ali na frente, ou o que está sendo dito agora, foi realmente coisa daquele livro. Nós precisamos ter convicção a respeito da nossa fé em Cristo Jesus. E é exatamente esse pensamento, é isso que nós estamos falando, que Paulo desejava que Gálatas estivesse. É exatamente essa atenção que Paulo chama desse povo. Vocês precisam ser convictos. É exatamente isso que ele esperava das igrejas da região da Galácia. Um povo crente, temente o Senhor e que não desviava do Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós sabemos, e nós temos na nossa Bíblia a carta aos Gálatas, e sabemos que infelizmente aquele povo estava, e por isso que a carta acontece, estava dando ouvidos a famosos judaizantes que pregavam o Evangelho da graça insuficiente para a salvação. Os judaizantes, eu vou explicar mais à frente, era um povo que pregava que para você conquistar a sua salvação, você pode até crer em Cristo Jesus, mas você precisa guardar a lei mosaica de Moisés, você precisa ser circuncidado, então você precisa fazer N coisas para que você alcance a salvação. Mas nós sabemos e cantamos aqui, pela graça eu salvo sou. Você pode dizer isso essa noite, meu irmão? Pela graça eu fé em Cristo Jesus, pela graça, eu salvo sou. E o contexto dessa carta é justamente Paulo, no final da sua viagem, ali em meados de 49 depois de Cristo. A gente vê Paulo escrevendo essa carta para essa região da Galácia, que é uma região na Ásia Menor, que hoje nós chamamos de Turquia, mais ou menos ali. Povoada, naquela época, por um povo chamado povo celta. A gente vê em alguns filmes aí, de batalha, não sei o quê, a gente vê esse povo celta, era um povo nascido e criado naquela região da Galácia. Mas, naquela época também havia um povo, um pouquinho mais longe, que também habitava aquelas regiões, que era o povo romano. Alguns habitantes de Roma também participavam daquela região ali. E provavelmente, a primeira viagem nós temos relatos de Paulo, que ela foi feita ali pelas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E essa região fica ao sul da Galácia. Então, provavelmente, essa carta foi escrita para esse povo, que estava ao sul da Galácia ali, nessas cidades que ele evangelizou na sua primeira viagem. É interessante a gente destacar essa primeira viagem de Paulo, porque ele está mandando essa carta para um povo que conheceu o Evangelho há pouco tempo. 49 depois de Cristo. Pouco tempo depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, de Jesus subir aos céus. Paulo já havia pregado naquela região, ele vai em outras regiões, mas ele ouve falar que aquele povo lá os Gálatas, eles estão se desviando da fé. Pouco tempo depois, o versículo 6 vai dizer que ele fala o seguinte: admira-me que estejais tão depressa, passando tão depressa, daquele que vos chamou da graça de Cristo Jesus para outro evangelho. Meus irmãos, é interessante a gente destacar que é a primeira viagem de Paulo, sim, porque rapidamente o evangelho que aquele povo havia escutado de Paulo, e que é o que nós professamos e confiamos ser o verdadeiro evangelho, eles estavam achando aquilo lá insuficiente, pela pregação de judaizantes. É muito interessante isso. E o propósito da carta de Paulo são três, basicamente. O primeiro é defender o seu apostolado. Por que os judaizantes vão usar de argumento para aquele povo ser convertido ao novo cristianismo, ao novo evangelho deles? Que Paulo não era verdadeiramente apóstolo. Então, um dos propósitos da carta é justamente defender o seu apostolado.
O segundo é reafirmar a justificação pela fé, não pelas obras, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pela fé em Cristo Jesus, por graça imerecida. E o terceiro propósito dessa carta é proteger a liberdade cristã. E aqui tem algo que nós precisamos destacar, porque no capítulo 5, versículo 1 de Gálatas, ele vai falar que Cristo nos libertou, para a liberdade, Cristo nos libertou. Então, para nós termos liberdade daquilo que nós não precisamos mais fazer, mas pela graça agora nós somos salvos. E é interessante nós destacarmos também esses propósitos da carta. E diante disso, meus irmãos, tudo que nós falamos até agora, eu quero trabalhar esse tema com vocês. Não há outro evangelho. Não há outro evangelho. Acompanhe comigo o versículo 6 e 7. Nós vamos fazer apenas duas divisões. Para quem gosta de pregar, quando você pega um texto menor é mais difícil. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns de vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A situação é exatamente essa que nós contextualizamos. Os gálatas estão conscientemente convencidos pelos judaizantes. Eles estão inteiramente sóbrios quando eles acatam a outro evangelho. E outro evangelho que nós vamos ver mais à frente, que não é o mesmo que Cristo, o de Cristo, o que Paulo havia pregado naquela região. Eles estavam não só abandonando um evangelho, quando a gente vê isso, vocês estão abandonando o evangelho, não é isso, meus irmãos. Não é como se eles estivessem trocando de igreja, não é como se eles estivessem trocando de teologia, é como se eles estivessem abandonando a fé em Cristo Jesus. De fato, nós precisamos ver aqui o povo de Gálatas como um povo que abandona o Senhor. Olha a expressão no versículo 6, tão depressa daquele que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Daquele que vos chamou. O povo não estava apenas abandonando uma teologia, mudando de igreja, eles estavam se afastando do Senhor. O termo aqui, melhor dizendo, não é passando, mas era como se fosse desviando. Se refere justamente ao transferir uma fidelidade. Ao transferir uma fidelidade. Eu agora sou fiel ao Senhor. Mas aí Paulo foi embora, deixou a gente aqui, e agora tem uns caras de uma oratória legal aí, uns caras bons, eles estão falando umas coisas interessantes, acho que eu vou acatar esse evangelho. É isso que estava acontecendo com os Gálatas. E nós precisamos nos atentar, meus irmãos, que a figura aqui que Paulo muito bem traz para nós é a de um soldado rebelde e desertor. A de alguém que, podemos dizer essa palavra, apóstata da fé. Realmente, quando nós olhamos a preocupação de Paulo, nós vemos uma coisa muito, muito grave com aquele povo. E que de fato Paulo precisava exortá-los. Se você não entendeu a figura do soldado adolescente, é como se alguém que torce para o São Paulo começasse a torcer para o Corinthians. Devidas às proporções, meus irmãos? Mas é como se alguém virasse a casaca. Hernandes Dias Lopes vai dizer isso. É como se alguém estivesse andando num caminho e vai para outro completamente oposto. E, meus irmãos, esse povo evangelizado por Paulo estava agora deixando-se levar pelas doutrinas erradas e amaldiçoadas dos judaizantes. Eles até aceitavam você acreditar em Cristo, mas isso não era suficiente. E quando o sacrifício, obra, vida, morte e ressurreição de Cristo, o grande plano da salvação, não é suficiente, sai correndo. Se você tem que colocar um copo d'água na sua televisão, sai correndo. Se você tem que ungir um pedaço de toalha, sai correndo. Nós achamos que estamos à mercê disso aqui, mas não. No seu celular, no seu serviço, na sua faculdade, existem muitas pessoas que estão pervertendo e perturbando o evangelho. Voltando para o texto, meus irmãos,
nós precisamos explicar um pouco duas palavras, que no caso é a mesma, mas na língua original são diferentes, mas na língua portuguesa é igual, que é a palavra outro. No versículo 6 e comecinho do versículo 7, fala o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus, para outro evangelho, o qual não é outro. Muitas vezes nós não entendemos essas expressões de Paulo, mas justamente quando você vai para a língua original, eu não gosto muito de falar grego no púlpito, porque a gente não entende nada, só seminarista e pastor que sabe às vezes. Mas aqui é muito importante, muito importante. O que Paulo está querendo dizer aqui com outro evangelho, é justamente, são duas palavras opostas. Na verdade elas são parecidas, mas diferentes. Não tem como a gente explicar se não falar do grego. A primeira palavra outro que ele usa chama héteros, que é outro, mas de um tipo diferente. E a segunda palavra que ele usa no versículo 7 é outro, mas um outro de mesmo tipo, ou significa outro do mesmo tipo. Então a gente precisa diferenciar isso aqui, porque significa, e deixa eu buscar aqui justamente isso, hétero significa de tipo diferente e halos, que significa do mesmo tipo. O que Paulo quer dizer é que aqui os falsos mestres, ou seja, os judaizantes daquela época, eles pregavam um evangelho héteros, um outro evangelho, mas um outro de maneira diferente, de tipo diferente, e não um evangelho halos, que era do mesmo tipo. Talvez uma doutrina aí ia mudar alguma coisa se eles pregassem um evangelho genuíno, não tinha problema, eles pregarem Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele nos salvou, e ponto final, isso é suficiente. Se eles divergirem em outras doutrinas, está tudo bem, a gente encaixa ali, a gente é calvinista, a gente é arminiano, mas nós cremos que o Senhor é suficiente. Mas eles não, eles pregam um evangelho héteros, diferente do tipo, é outro evangelho. É importante destacar isso aqui. E nós precisamos entender isso, porque a centralidade do que nós cremos como presbiterianos, como batistas, como outras igrejas também que confessam o Senhor como Senhor e Salvador, é a centralidade da nossa fé em Cristo Jesus. A centralidade da fé no sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Não precisamos de mais nada para sermos salvos. O sacrifício de Cristo é perfeito, é suficiente. E na continuação ele fala sobre os judaizantes, chamados em outra oportunidade de falsos mestres, que perturbam e pervertem o evangelho de Cristo. E o que esse povo ensinava era justamente isso: vocês podem até acreditar em Cristo Jesus, mas isso não é suficiente. Vocês precisam obedecer algumas leis mosaicas de Moisés, vocês precisam guardar o sábado talvez, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam fazer outras coisas para conquistar a salvação. Eles minavam a autoridade de Paulo, porque eles consideravam Paulo não um genuíno apóstolo, e ensinavam que ele não era um apóstolo genuíno, mas de certa forma, nós vamos ver que Paulo vai defendendo isso com muita clareza, que Paulo é ao mesmo tempo exortativo, e ao mesmo tempo manso com o povo de Deus, manso, exortando em amor, diligentemente exortando esse povo. E a preocupação de Paulo não é apenas com a sua reputação, a preocupação dele era com o povo que se desviava do verdadeiro evangelho. Isso é muito claro, meus irmãos. Paulo podia muito bem começar a carta falando assim, e o que esse povo está falando de mim? É tudo fofoca. Mas ele não começa falando da sua reputação, ele começa falando: povo, abrem os seus olhos, eu estou admirado com o que vocês estão fazendo, eu estou aterrorizado, assombrado, pelo quão depressa vocês se desviaram do verdadeiro evangelho. E meus irmãos, a segunda pontuação aí que nós podemos falar, eu não sei se eu falei a primeira, o abandono do evangelho. A segunda é a maldição dos que corrompem o evangelho. O versículo 8 e 9 diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. A razão maior pela qual Paulo está interessado em exortar
e combater aquele povo, os falsos mestres e o povo de Deus que se desviava, é vista nesses versículos. O Evangelho é apenas um. O Evangelho é singular. O puro e simples Evangelho é apenas um. O que Cristo morreu numa cruz por cada um de nós. E através desse sacrifício, nós fomos transformados, nós fomos regenerados. Esse é o verdadeiro e único Evangelho. E quando nós olhamos essa palavrinha, é exatamente ela que nós muitas vezes falamos, o que é anátema? Seja anátema. Talvez aqueles mais doutos na língua portuguesa vão saber o que é, mas eu, obviamente, não sabia, até ler mais profundamente as Escrituras. Seja anátema, que quer dizer seja amaldiçoado. E nos 2 versículos ele vai falar, no 8 e no 9. Seja anátema, seja anátema. E é como se no Antigo Testamento essa palavra, em outra roupagem, fosse usada, e ela foi usada pouquíssimas vezes. Uma das vezes foi em Josué 6,17, que era como se algo, quando falava, isso vai ser anátema, era algo oferecido para a destruição. E no Novo Testamento a gente vai ver essa palavra acontecendo várias vezes também, pelo próprio apóstolo Paulo, que era como se tipo, isso que essas pessoas estão praticando, ou isso que elas estão ensinando, precisa ser excluído e condenado espiritualmente. Então no Antigo Testamento nós temos essa perspectiva de oferecido algo para destruição, ou no Novo Testamento também nós vemos a exclusão e condenação espiritual. Seja anátema. E para que ele fala isso aqui? Vamos para o texto. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Meus irmãos, com certeza, na nossa realidade de hoje, que nós talvez não vimos muitas curas físicas, assim como naquela época daquele povo, tinha os apóstolos, nós não observamos tantos milagres assim, escancarados, assim como Jesus fazia no seu tempo. Vocês acham que se um anjo desce aqui hoje e começa a pregar um evangelho que vai além do que está nessa Bíblia, será que alguns de nós cairíamos nessas falácias? E a resposta é com certeza. Com certeza, talvez o nosso coração, pela figura de um anjo aqui, cairíamos nessas falácias. E meus irmãos, é por isso que eu introduzi esse sermão de hoje, dizendo que nós precisamos ter convicção. A gente não pode ter uma fé baseada naquilo que nós achamos. Nós não podemos ter uma fé baseada naquilo que nós sentimos. Estou tendo aulas de eclesiologia, e uma das aulas ele fala sobre isso, do meu professor no seminário, que nós precisamos ter uma fé racional, uma fé que é medida não apenas pela razão. Sim, nós temos o sobrenatural, mas aquilo que nós cremos, que está escrito aqui, precisa ser racional, meus irmãos. Nós precisamos saber no que nós acreditamos. Era exatamente isso, o requerimento e a exortação que Paulo fez há muitos anos atrás, que se torna viva hoje na nossa frente. Nós precisamos saber no que nós cremos. E a minha pergunta é, no que você crê, meu irmão? Será que você tem um Jesus de aquário, que você coloca ele no seu aquário e fala, ó Jesus, é isso aqui que você precisa fazer, eu creio nesse Jesus, eu tenho o meu Jesus, eu tenho o meu Deus, eu tenho a minha fé? Não. A nossa fé não é na super inconstância desse tempo, onde se levantam muitas pessoas para falar o que elas não sabem, sem convicção, oscilantes, efêmeras. A nossa fé é baseada em Cristo Jesus. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E é interessante o restante de Hebreus 11:1, que é o versículo 2.
ele fala o seguinte: pois dessa fé, ou pela essa fé, os antigos deram bom testemunho. O comentarista vai dizer, diante desse cenário, que a essência, o Paulo está tão preocupado com o que está acontecendo com Gálatas, que o jogo aqui é propriamente dito a essência do Evangelho. O que está em jogo aqui é a própria essência do Evangelho. As pessoas estavam perdendo a essência do Evangelho. E aí, meus irmãos, e nós temos o segundo versículo, o versículo 9 diz o seguinte: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, também seja anátema, seja amaldiçoado, aqueles que se levantam para pregar falsas profecias, coisas que não estão na Bíblia, coisas que muitas vezes parecem ser legais, mas que não têm respaldo na palavra do Senhor. E fazer essa mensagem, esse sermão de hoje, me levou a pensar o quanto às vezes é difícil subir aqui na frente, né, pastor? Você se prepara, você ora, você precisa ter convicção daquilo que você fala. Mas, meus irmãos, eu confesso que pensando sobre isso, é mais difícil do que subir aqui na frente, pregar, do que falar sobre essas verdades. Sabe o que é mais difícil? É descer daqui e viver cada uma delas. É o que nós fazemos diariamente. Você pode vir na escola dominical, você pode vir no culto à noite, como está aqui nessa noite, você pode vir na UDF, em todos os projetos que nós temos na nossa igreja. Você pode ir em outros congressos de outra igreja. A coisa mais difícil que nós vivemos é sair dessa casa, é sair dos congressos e viver aquilo que foi dito lá na frente. Talvez esse seja um desafio não só do pastor que vem aqui na frente pregar, mas um desafio de todos nós. Porque em um mundo que nós podemos chegar aqui na frente, não na nossa igreja, em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas em um mundo onde tem vários púlpitos, e esses púlpitos deixam pessoas subirem neles e falarem várias coisas que não condizem com a palavra do Senhor. Nós temos, muitas vezes, o cuidado de não ouvir essas falácias. Nós precisamos ter. E de fato esse é um desafio nosso. Nós não somos a igreja de Galácia, no sul da Galácia, naquelas cidades, mas nós somos desafiados a respaldar nas nossas ideias o que é realmente o verdadeiro evangelho de Cristo. E é que quando nós vamos para a palavra dele, quando nós temos essa perspectiva, nós confiamos e entendemos que o verdadeiro evangelho, ele está nessa palavra. Eu queria deixar duas aplicações para os irmãos, que acho que está um pouco pequeno, mas dá para entender. A primeira delas: tome cuidado com aquilo que vai além de Cristo. Tome cuidado com aquilo que vai além de Cristo. Igual eu falei, meu irmão, pega um copo d'água, ora sobre o copo d'água, coloca lá na televisão, que amanhã vai aparecer 10 mil reais na sua conta. Eu estou falando alguma ideia maluca? Não, isso acontece. Liga a sua televisão. Acesse o seu celular. A gente que é mais habituado à tecnologia, a gente, sem querer, cai numas lives no Instagram, e eu vou orar por você, meu irmão. Amanhã você vai ter vitória. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Tome cuidado. Tome cuidado. Nós não buscamos isso. Nós não buscamos a nossa conta bancária estourando. Nós não buscamos ter uma família que todo mundo fala assim: nossa, que família maravilhosa. Sabe o que nós buscamos? O Senhor. Nós buscamos o Senhor. Em última instância, o que vale no leito de um hospital, quando você vai evangelizar e vai falar para alguém que está quase partindo, você aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador? Que você descanse no Senhor.
As últimas das consequências, meus irmãos, não é o carro que a gente tem. Não é o quanto nós seremos abençoados se nós subirmos uma montanha. Mas é o quanto nós vamos ser encontrados fiéis o dia que Cristo voltar. E a segunda aplicação é: busque boas devocionais, bons livros e boas pregações. Não tem como falar só do que é ruim, a gente tem que falar do que é bom. Tenho certeza que você tem bons livros lá na sua casa, tem bons livros aqui na biblioteca da igreja. O Diogo pode te prestar alguns, o pastor Carlos. Eu não sei se eu tenho muitos. Mas, meus irmãos, busque boas pregações, busque boas músicas, adolescente e jovem, para você ouvir. Busque aquilo que edifica e não aquilo que malifica. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você pensasse naquilo que eu falei no início. O dia que o Senhor te encontrou. Talvez você estava buscando todas as coisas desse mundo, buscando aquilo que não enriquece o coração de alguém que vai morar no céu. Mas um dia o Senhor te encontrou, Ele transformou sua vida, Ele te deu um novo começo, e a partir daquele dia, Ele disse: filho, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as coisas serão acrescentadas. Senhor, nós estamos aqui perante a Tua presença, constrangidos pelo Teu grande amor. Um dia o Senhor nos encontrou, a Tua palavra penetrou nos nossos corações, nós obtivemos convicção daquilo que nós agora acreditávamos, nós tínhamos certeza, Pai, é como se nós encontrássemos o sentido da vida, e verdadeiramente, Senhor, nós encontramos. Nós não somos um povo, ó Pai, que passa por dificuldades e ficamos apenas lamentando, mas nós somos um povo assim como Paulo, Senhor, que quando passa por dificuldades, ó Pai, nós engrandecemos o Teu santo nome, e agradecemos, ó Pai, porque esses pequenos sofrimentos nos levam a uma gloriosa vida eterna. Obrigado, Senhor, que os nossos olhos não possam estar aqui na terra, que os nossos olhos, ó Pai, a nossa mente, possa estar com o Senhor, em nome de Jesus. Nos dê, ó Pai, visão de águia nessa terra, discernimento de espírito, Senhor. Nos dê, ó Pai, intrepidez onde nós estivermos, e nos dê coragem, ó Pai, para dizer: não, eu creio em um evangelho genuíno. Em nome de Jesus, fortalece, ó